Fala, Rafael da Costa aqui, beleza? Vamos para mais uma aula de troca de fluido de transmissão. Hoje a gente está com uma HRV 2021 e neste caso, como a gente já explicou, ela tem um trocador de calor na transmissão. Então a gente vai usar a flange adaptadora, beleza? Então continua com a gente aí que a gente vai cair direto para a prática. Valeu! Primeira coisa, a gente vai apresentar o produto, né? Que é a FT100 mais o kit de flanges com conexão universal. Vamos começar pelo começo, então, que é por onde a gente liga a máquina. Ó, vocês estão conseguindo ver aí? A gente liga a máquina na tomada por aqui, com esse cabo, bivolt automático, então tranquilo. Aqui é a chave geral da máquina. Aqui eu só vou usar lá no final, quando eu terminar de fazer a troca, vai ter fluido usado no tanque de fluido usado. Isso aqui é só para o descarte de fluido usado, tá? Na frente da máquina. Toda essa parte aqui é o que a gente trabalha no fluido novo. Aqui eu vou encher a máquina, é onde eu ponho fluido novo. Pressão de fluido novo, aqui eu controlo a bomba de fluido novo e aqui eu ligo a bomba de fluido novo. Vamos falar sobre pressão. Pressão. Aqui eu tenho um sistema hidráulico aberto. Se eu tenho um sistema hidráulico aberto, eu não estou aferindo pressão da transmissão. Não existe máquina que afere pressão da transmissão. Ponto final. O que eu vou aferir aqui? Coluna de óleo e resistência na transmissão. Apenas isso. Então eu vou trabalhar perto de 2 bar, um pouquinho para cima de 2 bar ou um pouco abaixo de 2 bar. O que me diz quando eu chego aqui em 6 bar? Quer dizer que eu inverti a mangueira. Aqui eu sei se eu estou com a conexão correta ou eu não estou com a conexão correta. Porque se eu inverto a mangueira, eu vou estar bomba contra bomba, vai subir a pressão, e aí eu vou saber, é só inverter a mangueira. Aqui eu controlo a velocidade da bomba. Se o carro está meio lento, depende, porque vai variar muito o tamanho de bomba, né? Capacidade das bombas. Então, se ela está mais lenta, eu diminuo aqui. Por exemplo, a Hilux, a gente vai controlar no carro, porque é uma baita de uma transmissão mais forte. A gente vai dar uma desligadinha no carro no momento da diálise. Tudo certo. E aqui eu ligo. Pressão de fluido usado. Eu tenho 0 restrição na máquina. Então, aqui não afere nenhuma pressão. Só vai aferir pressão caso dê um problema na máquina. Então, aqui a gente não importa pra gente. Só importa caso aferir, quer dizer que eu tenho algum problema na máquina. Só isso. Aqui, quando eu ligar a máquina, vai estar passando fluido novo e fluido usado e vai iluminar para a gente ver a diferença de cor. Nessa lateral da máquina é onde eu tenho as mangueiras que eu ligo no carro. Fluido usado aqui, fluido novo. Como é que eu sei a conexão? Eu vou dar um toquinho no carro, o que saiu óleo, eu ligo a mangueira vermelha. Estamos conectados. Agora vamos para a parte teórica da troca. Conexão e procedimento. Como eu sei a conexão? Eu uso ou algum aplicativo da CAB, OliApp, ou pergunta pra gente no Zap. Não tem erro. Eu sabendo que é flange, o que acontece? Quando é flange, é que eu vou tirar o trocador de calor, certo? E quando é universal, eu vou conectar na mangueira. E qual que é a diferença? Eu tenho 2 tipos de sistema de arrefecimento. Um que a água vai até a transmissão e ali tem um trocador de calor, eu tiro, eu uso flange. Ou o óleo, o fluido da transmissão vai até o radiador e o trocador de calor é no radiador, que é o caso da Hilux. No caso da HRV, eu uso flange porque ela tem um trocador de calor. Essas são as 2 diferenças. Então, eu vejo no aplicativo, é flange, eu vou inspecionar o sistema de arrefecimento da transmissão. Transmissão, sempre que sair mangueira, vai ser arrefecimento. Dou uma olhada. Pô, é uma mangueira que está no radiador, dou uma olhada. Se é flange, eu vou tirar o trocador de calor e colocar uma flange. Se é o conector universal, mangueira, eu vou pegar o melhor acesso em uma das conexões. Não tem erro. É bem tranquilo. Como que é o processo da troca? A gente faz em 2 momentos. A gente faz primeiro a troca parcial, por exemplo, aqui a gente tem os filtros, né?
e a junta, a gente faz a gente esgota o cárter, esgota totalmente o cárter e enche o cárter. Como é que a gente faz isso? Esgota pelo bujão normal e eu já tô com a máquina conectada. Então eu fecho o bujão, faço a limpeza, troco o filtro, troco junto e ligo a máquina até dar a quantidade que eu tirei. Por exemplo, se a gente sabe que uma Hilux, por exemplo, ela é de 3 a 4 litros, eu tenho que ter tirado de 3 a 4 litros. Então aí eu coloco a quantidade que eu tirei. O segundo passo é a diálise, que é onde importa para a máquina. O que eu vou fazer? A quantidade de óleo que sobrou na máquina é o que eu vou tirar do carro. Vamos dizer que a gente começou com 11 litros para fazer a troca. Fiz a parcial com 4. Me sobrou 7 para diálise. O que eu vou fazer? No momento da diálise, eu tiro 7 e coloco 7. Tá feita a troca, reconecto, tiro o nível, tá pronto o processo. Então, em teoria, é isso. São 2 processos, né? Faço toda a parte de análise e tudo mais, conecto, encho a máquina, troca parcial e diálise. O importante é que no final do processo eu tenha tirado de óleo a mesma quantidade que eu tinha no começo. Vamos dizer que a gente começou com 11 litros, a soma do balde que eu tirei do cárter e mais a soma que vai estar aqui na máquina tem que dar esses 11 litros. Isso é o mais importante de tudo. Então, aí, e tira o nível, entrega para o cliente, tudo certo. Testes. Sempre tire um nível quando chega o carro. Porque ali eu vou saber se eu tenho uma diferença muito grande ali do que deveria do nível, troca é uma manutenção preventiva. Ela não é uma manutenção corretiva. Se o nível está baixo, muito baixo da transmissão, isso me indica que eu tenho um problema mecânico nessa transmissão. Qualidade do óleo. Eu vou fazer o teste com vocês, pingo num papelzinho, a gente vê como é que vai estar mais ou menos ali para ter uma ideia e ter uma segurança que esse óleo está íntegro. E teste de rodagem, teste de stall. Esses são testes muito importantes de fazer antes, né? Por quê? Porque a troca, ela é uma manutenção preventiva. Corretiva, a gente é com um especialista de câmbio. A partir do momento que eu vi que o óleo está extremamente escuro, o que isso me diz? Me diz que teve desgaste do disco de composite. Então, se tem o desgaste do disco de composite, a chance de, no momento da troca, eu injetar um óleo novo e ele patinar é muito grande. Então, sempre fazer o teste de óleo, teste de stall e teste de rodagem. Beleza? Depois eu mando o vídeo certinho de como faz tudo isso. É bem tranquilo. Então, acho que teoricamente a gente tá certo. Agora é cair para a prática. Como a gente sabe que é uma HRV, a gente vai usar uma flange que está nessa maleta prata aqui. Que no caso é a A53. É essa daqui. Beleza? Então agora vamos para a parte da conexão, como a gente conecta a máquina no carro. Todas as flanges vêm com essas duas mangueiras, todas as flanges vêm com esses engate rápido, só aperto e a gente está conectado. Então vamos ligar a máquina, abastecer a máquina e conectar a máquina. Como é que a gente faz isso? Funil. Como a máquina ela vem testada de fábrica com óleo ATF e o carro que a gente vai fazer hoje é um CVT, o que eu vou fazer? Eu vou expurgar 400 ml da máquina. Como que eu faço isso? Na mangueira verde, eu coloco qualquer mangueira que tem engate rápido, ligo a máquina e tiro 400 ml. Sabendo que a HRV é um carro que vai flange, então eu sei que ela tem um trocador de calor na transmissão. Vem dar uma olhada aqui. Ó, eu sabendo que essa é a transmissão, é só eu dar uma investigada e logo aqui eu acho o trocador de calor. Então a gente vai tirar esse trocador de calor. Essas mangueiras aqui são água.
Então a gente tira todo o trocador de calor nesses parafusos e coloca a flange adaptadora aqui. A gente acabou de fazer a conexão, muito simples. Neste caso aqui a gente tirou a caixa de ar, mas foi tranquilo. Ó, se você ver aqui, a flange está no lugar do trocador de calor. O trocador de calor ele está isolado aqui. E é por aqui que a gente vai conectar a máquina. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai descer o carro, dar um toque no carro. Dessas duas mangueiras, a que sai óleo, a gente vai ligar a mangueira vermelha. Pode ligar o carro. Pode desligar. Agora a gente está com a máquina conectada, a vermelha é que saiu o óleo, lá na flange. Estamos com a máquina conectada. Agora a gente vai fazer a troca parcial. A gente vai esgotar o cárter, tirar o cárter, fazer toda a limpeza. Nesse caso, eu não vou contar quanto que tem no cárter, porque eu já sei que ele está no nível e eu já sei o quanto precisa, quanto que vai nesse cárter. Caso você não tenha essa informação, o que você faz? Você usa um balde graduado e a quantidade que sair no balde graduado você coloca. Vai dar na mesma, beleza? Aqui eu tô pegando uma amostra para fazer um teste do óleo, já eu mostro para vocês como é feito o teste. Ó, aqui eu dou só um pingo em um papel. E eu vou ver como ele vai absorvendo. Vou deixar ele aqui até absorver. O que vai acontecer? Ele vai começar a ser absorvido. Como é um papel sulfite, ele vai absorver mais lentamente. Mas um papel toalha você vai ver melhor. Mas pode ver que a absorção, como ele vai absorvendo, ele vai ficando mais claro. Tá numa qualidade legal que a gente pode fazer a troca com tranquilidade. Mas quando eu vejo no copo, tá vendo? Olha a cor dele. Quando eu faço esse teste, eu vejo que ele tá degradado, tá na hora de trocar, mas eu sei que isso é um indicativo que a transmissão tá íntegra. Então a gente esvaziou o cárter, a gente tá com segurança que o óleo tá legal, que a transmissão tá legal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai retirar o cárter, trocar o filtro, fazer a limpeza do cárter, fazer a limpeza dos ímãs e trocar a junta, recolocar o cárter. Aí a gente vai pular esse processo, que é um processo bem tranquilo, para não deixar o vídeo muito longo, esse curso muito longo, muito maçante. Eu volto aqui a hora que a gente for fazer o final da parcial, né? Que é encher o cárter só com a máquina. Valeu! Então a gente esvaziou o cárter, fez a limpeza dele, trocou a junta, trocou o filtro e ele está vazio. Então neste momento a gente vai apenas encher o cárter. Eu ligo a máquina, a gente tem 8,5 litros, então eu vou até ficar com 4,5 litros. Beleza? Até ela chegar aqui em 4,5 litros. Aí, tá vendo? Ela tá com uma pressão abaixo de 2 bar. Ó, já foi 0,5 litro. Não tenho nenhum vazamento. Aí tá tudo certo. Agora é só chegar ali, deixar chegar aqui em 4 litros. Pronto, estamos com o cárter cheio. Agora, vai ligar o carro e ligar a máquina. Me sobrou 4,5 litros. Eu preciso tirar 4,5 litros do carro. Eu vou deixar o carro ligado até tirar 4,5 litros e vou deixar a máquina ligada até ela terminar. Se o carro terminar antes, eu desligo o carro antes. Se a máquina terminar antes, eu desligo ela antes. Não tem erro. A máquina eu não me preocupo agora. Eu deixo ela fazer o trabalho dela, porque quando eu terminar o óleo, ela vai ficar blu, 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 ali. Então, não tem problema. O que eu tenho que ficar atento agora é tirar os 4,5 litros do carro. Porque a máquina... Exatamente. Porque o que acontece? O fluido de transmissão, ele expande até 27% da temperatura ambiente até a temperatura de operação. Então, o cárter, ele consegue trabalhar com um pouquinho mais de óleo, um pouquinho menos de óleo. Então, a diálise, ela não precisa ser milimetricamente exata.
Eu consigo deixar ali 1, 2 litros a menos, a mais. O cárter, ele trabalha com isso tranquilamente. O importante é que no final do processo, eu tire 4,5 litros do carro, que é o que eu estou começando na diálise, e eu injete todos esses 4,5. Se numa outra troca eu começar a diálise com 5 litros, 6 litros, eu sempre vou tirar essa quantidade. Começar a diálise é a quantidade que tem que restar tirar do carro. Do fluido usado. Exatamente, exatamente. Se nesse momento eu tivesse com 7 litros, eu ia deixar o carro ligado até chegar em 7 litros. Hoje, se nesse momento estiver ligado, ele acabar o fluido novo primeiro do que o usado. Não tem problema. Não tem problema. Você vai deixar o carro ligado até ele chegar em 4,5 litros. Se der uma discrepância muito grande, eu controlo aqui. Se a máquina estiver muito rápida. Se o carro estiver muito rápido, eu dou uma desligadinha no carro. Só isso. O importante é que no final do processo, eu tenha tirado a mesma quantidade que eu vou colocar. Não tem problema. Se o carro terminar antes, eu desligo o carro antes. Se a máquina terminar antes, eu desligo a máquina antes. Não tem erro. Bem tranquilo. Agora vamos descer o carro, ligar a máquina e ligar o carro. Então a gente liga a máquina, pode ligar o carro. Ó. Eu vou ver se ele... Ó, tá vendo que ele tá ligado? Não, tá vindo? Começou? Ó, ele tá saindo um pouco, tá vendo? E vai ser... E aí, ó a diferença. E aqui eu vou vendo, ó. Aí eu tenho que, no final do processo, ter 4,5 aqui e 0 aqui. Pode desligar o carro. Ó, não ficou perfeito, eu colocaria 1 litro a mais aqui, mas tecnicamente a troca tá feita, tá? Isso daqui é porque ainda tá na mangueira e tudo mais, mas a transmissão tá limpa. Mas se eu fosse muito purista assim, eu colocaria. Ó, bomba parou de pescar, acabou, feita a troca. Aí a gente tem os 4,5 que a gente começou a diálise e que a gente tinha começado. Então, se eu somar a quantidade que a gente tirou do cárter, vai dar o que a gente começou. Então, não tenho vazamento. Não tenho vazamento. E eu tirei a mesma quantidade que eu coloquei, tá feita a troca. Agora é só fechar, ligar o carro, deixar esquentar e tirar o nível. Nível, temperatura de operação em neutro ou P, e aí eu vou abrir o bujão de nível aqui, nesse caso é o bujão de nível. Se ele não escoar, eu coloco um pouquinho, coloco até nesse caso, pelo próprio bujão de nível mesmo. E não preciso nem, se eu quiser colocar na máquina, eu coloco, senão eu posso colocar de outra forma. Também tem bujão de abastecimento, o que for mais fácil. Aí eu coloco até escorrer, pum, entrego para o cliente. Qual que é a manha que eu geralmente gosto de fazer? Se ele é bujão de nível, o que eu preciso? Eu preciso que o cárter escoe. O que eu faço? No final do processo, eu desligo o carro um pouco antes, que eu sei que eu deixei um pouquinho a mais de óleo. E aí eu tenho certeza que a hora que eu abrir o bujão de nível, ele vai escoar. Entendeu? Então isso... Foi o caso agora, desligou o carro... Eu bati mais ou menos na meta agora, igual, só pra gente exemplificar como uma aula. Mas numa próxima vez, se você sabendo que é bujão de nível, eu não tiraria os 4,5, eu tiraria só 4. Porque aí eu sei que eu tenho meio litro a mais na transmissão, aí eu tenho certeza que eu vou dar o nível, entendeu? Se é vareta, não tem problema, porque eu tiro a vareta e coloco o óleo com cone ali mesmo, não tem erro. Exatamente. Então é isso, agora é fechar o carro, testar, tirar nível e estamos prontos. Então essa foi a nossa videoaula quando a gente tem flange adaptadora. Vocês viram que é um processo bastante simples também, assim como é mangueira. Então é isso. Essa foi a aula. Precisando, tamo aí. Um abraço.